Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Na aula passada a gente viu o que significa o verbo to be. Fizemos uma comparação entre o verbo to be em inglês e o verbo to be no português. E também fizemos as conjugações e vimos as contrações do verbo to be também. Nessa aula então a gente vai focar nas negativas do verbo to be, como utilizar o verbo to be na negativa. Então, bora lá para a lousa. Então, como eu disse, verbo to be na sua forma negativa, no negative form. E nós vamos primeiro relembrar o que significa esse verbo to be, tá? Então, lembra o que ele é? Verbo to be, traduzindo, ele nada mais é do que o verbo ser e o verbo estar. É isso que ele significa para nós na nossa língua portuguesa, tá ok? Bom, então vamos começar aqui pelos pronomes. Vamos relembrar os pronomes para a gente poder conjugar esse verbo to be e depois a gente vê a negativa. Então vamos lá. A gente usou os pronomes I, you, he, she, it, we and they. Eu não costumo colocar aqui o you plural, né? Geralmente você tem aqui I, you, he, she, it, you, we, they, né? Eles colocam novamente. Eu não costumo fazer isso porque o you do singular é exatamente a mesma coisa do you do plural. Então o you singular é você, you no plural é vocês. É exatamente a mesma palavra, a mesma conjugação. Então sempre que você for usar você ou vocês, você vai usar o you, tá bom? E as consequentes conjugações com o you. Então não muda, então por isso eu não costumo colocar, mas fique você sabendo que é a mesma coisa quando você for usar o you plural. Voltando, I, you, he, she, it, we, they. Para o verbo to be, a conjugação I am, you are, he, she, it is, we are, and they are. Fechou? Essa aqui é a forma não contraída, mas como eu disse na última aula, nós não falamos assim, né? A gente contrai. Então, geralmente, você vai ouvir isso daqui, ó. I'm, your, he's, she's, it's, we're, and there. Muito bem. Então, aqui, essa daqui é a forma que nós utilizamos na fala. É assim que todo mundo vai falar com você, tá bom? A gente viu exemplos no final da última aula. Dá uma olhada lá se você ainda tiver com dúvida em relação a essas contrações, tá bom? Então, I'm, your, he's, she's, it's, we're, there. Então, essas são as estruturas positivas, afirmativas, que nós chamamos de positive sentences, ok? Positive sentences, ok? Então, na última aula eu apresentei alguns exemplos para vocês, então vamos dar uma olhada em mais alguns. Vamos lá para o próximo slide. Bom, então aqui eu tenho os exemplos, alguns exemplos que eu coloquei para vocês, então vamos dar uma olhada nesses exemplos. I'm very happy today. Shayla is at work. My parents are in the kitchen. And we're on holiday. Vamos tentar entender, relembrar desse verbo to be. Vamos lá, a gente tem aqui I'm very happy. Lembrando que o verbo to be significa ser ou estar. Então vamos identificar os verbos to be. Am, is, are contraído, certo? Beleza, então nós temos aqui o verbo to be, eu sei identificá-los. Agora vamos relembrar o que ele significa. I'm very happy today. Eu sou ou eu estou muito feliz? Aqui o verbo to be está sendo empregado como estar. Eu estou muito feliz. Shayla is at work. Aqui o verbo to be está como ser ou estar. Ele está como estar. Shayla is at work. Ela está no trabalho. My parents are in the kitchen. Aqui o verbo to be está sendo usado como ser ou estar. Ele também está como estar. Eles estão na cozinha. E aqui, we're on holiday. Ser ou estar. Aqui também o verbo to be está sendo usado como estar. Tá bom? Então tá. Coincidência que todos foram o verbo estar. Todas essas frases são positivas. I'm very happy. Shayla is at work. My parents are in the kitchen. And we are on holiday. Então, como que a gente vai transformar isso daqui tudo em negativas? Vamos dar uma olhada. Como que vai ficar a negativa desses verbos? Vai ficar assim, ó. I'm not. You're
not he's, not she's, not it's, not we're, not and they're, not. Essa é uma das formas de usar o verbo to be na negativa. Uma das formas, tá bom? I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not and they're not. Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu só estou adicionando o not nessa frase. Ou nessas estruturas. É só isso que eu fiz, né? Porque aqui, desse lado aqui são as afirmativas, adicionei o not, virou negativa. Simples assim, né? Então, se eu voltar lá no meu exemplo, eu consigo aqui transformar essas frases em negativas, né? Se for essa daqui negativa, vai ficar I'm not very happy today. Sheila is not at work. My parents are not in the kitchen, and we're not on holiday. Então, para transformar essas frases em negativas, eu só adicionei o not na frase. Simples assim. I'm not very happy today. Sheila is not at work. My parents are not in the kitchen, and we're not on holiday. Beleza, mas eu acabei de falar para vocês que existe mais uma forma, né? Que essa é uma das formas da negativa. Existe uma outra. Então eu vou colocar aqui. Então repara, ó. Aqui eu tô contraindo o verbo to be no pronome, não é mesmo? Ó, dá uma olhada aí. Eu tô contraindo o verbo to be no pronome. Am, tô contraindo no I. Are, tô contraindo no you. Is, tô contraindo no he. Beleza. Existe uma outra forma de fazer negativa que, na verdade, eu vou contrair o not no verbo. Então vai ficar assim, ó. A primeira não muda, fica I'm not. Essa não tem mudança. Mas a segunda fica you aren't. You aren't. Então o que eu fiz aqui? Eu contraí o not no are, em vez de contrair o are no you. Tá bom? As duas significam exatamente a mesma coisa. You aren't, you're not, é a mesma coisa. Aqui, he isn't, she isn't, and it isn't. Mesma coisa, eu contraí o not dentro do verbo to be. We aren't, and they aren't. Então, eu também posso usar essa estrutura de contração da negativa do verbo to be, tá bom? As duas são comuns. Se você me perguntar qual que é mais usado, as duas são comuns. Depende de onde você se sente melhor em o que flui melhor na hora de falar, né? Então, tem vezes que eu uso mais o you're not, o he's not, e tem vezes que eu uso mais o he isn't. Depende muito de como isso flui, qual é o mais fácil para você pronunciar, tá bom? Mas as duas significam exatamente a mesma coisa, tá bom? São duas formas aqui de utilizar o verbo to be na negativa. A única coisa que muda é onde eu estou fazendo a contração. Se eu contraio o verbo to be no pronome ou se eu contraio o not no verbo to be, tá ok? Então vamos voltar lá nas nossas frases. Então vamos ver aqui como que eu posso contrair daquela outra forma lá. Vamos ver. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Pronto. Vai pensando aí. Ó. Então vamos lá. Vamos contrair daquela outra forma. Lembrando que o I'm não muda. Então I'm not very happy today. Beleza. Aqui eu vou fazer isso. Ó. Sheila isn't at work. Aqui my parents. Lembra qual que é? My parents o quê? My parents aren't in the kitchen and we aren't on holiday. Essa é uma outra forma da contração, tá bom? Então aqui a gente tem essas duas formas de utilizar a negativa do verbo to be, tá ok? É isso, a aula de hoje é simples, era só para mostrar a mesma forma da negativa.
E você então agora sabe fazer as positivas do verbo to be e as negativas, tá ok? Na próxima aula a gente vai ver as perguntas, como usar o verbo to be para fazer perguntas. Combinado? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!